Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Gálatas, capítulo 5, de 1 a 10. Assim, a palavra do nosso Deus. Gálatas 5, de 1 a 10. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Até aí, meus irmãos, até o versículo de número 10. Meus irmãos, estamos há exatamente 74 dias de uma das datas mais importantes para os cristãos, não só os cristãos do Brasil, mas também os cristãos de todo o mundo. No próximo dia 31 de outubro será comemorado 507 anos da Reforma Protestante. Então guardem essa data, meus irmãos. Para nós que somos cristãos evangélicos, 31 de outubro não se comemora Halloween. 31 de outubro não se comemora o dia das bruxas, o dia das trevas. Mas no dia 31 de outubro nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517 é uma data especialíssima para o povo de Deus. Então, 507 anos da Reforma Protestante. Muitos textos bíblicos, meus irmãos, expressões bíblicas e também músicas evangélicas nos fazem lembrar dessa data histórica. Os irmãos certamente todos conhecem, não sei que tipo de arranjo, mas de um arranjo ou outro os irmãos conhecem o hino Castelo Forte. Castelo Forte é um dos hinos mais antigos que nós temos. Castelo Forte foi composto por Martinho Lutero, um dos principais nomes da Reforma Protestante. Então nós temos passagens bíblicas, nós temos muitos assuntos relacionados a este tema e temos também alguns hinos. Mas se cada um de nós tivesse que escolher apenas duas palavras para resumir tudo que representa e representou este grande acontecimento, ou seja, a Reforma Protestante, pelo menos as minhas palavras, não sei as suas, duas palavrinhas apenas, as minhas seriam verdade e liberdade. Verdade e liberdade. Irmãos, olha, duas das palavras principais, não só que remetem à Reforma Protestante, mas também que fazem parte da vida do ser humano. Irmãos, quanta mentira nos é contada, quanta mentira que aprisiona, que escraviza, que nos afasta da verdade, quanta mentira que nos afasta dos caminhos de Deus. E pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós temos a oportunidade, nós somos alvos da graça e da misericórdia de Deus, e nós estamos aqui hoje, ouvindo a palavra do Senhor. Nós estamos diante de um texto muitíssimo importante,
interessante, um texto que vai certamente contribuir para que nós compreendamos o significado de verdade, mas a verdade que liberta. É impressionante, meus irmãos, eu volto a dizer como é que o povo está dando ouvidos a mentiras, inclusive o povo de Deus. Se eu tiver a oportunidade ainda nesta mensagem, neste sermão, eu vou dar alguns exemplos daquilo que nós tratamos hoje aqui na classe da nossa escola dominical. As mulheres estavam praticamente todas lá, brinquei com a Erika, ela esvaziou a minha sala hoje, tá? Estavam as mulheres praticamente todas lá, mas algumas mulheres e os vários homens que ficaram aqui, eles certamente ouviram e aprenderam acerca da influência que a religião tem na vida do ser humano. E para que o ser humano seja influenciado pela religião, pelas religiões, essa pessoa não precisa necessariamente confessar uma religião. Uma religião. Onde quer que ela esteja, independente do lugar que ela esteja, essa pessoa, até mesmo de forma desinteresseira ou desinteressada ou inconsciente, essa pessoa é influenciada pela religião. Pela religião. E é muita mentira, meus irmãos. É muita mentira. Como nós vimos hoje, é muito esoterismo, é muita superstição, é muito pluralismo, é muita enganação que estão espalhadas pelas igrejas afora, inclusive, infelizmente, em algumas igrejas presbiterianas. Então, as minhas palavras preferidas que remetem à reforma protestante são verdade e liberdade, ou seja, uma coisa que leva a outra. É impossível nós não termos uma liberdade verdadeira se nós não tivermos a verdade bíblica, aquela verdade que liberta, né? Infelizmente, aquele versículo famoso ficou bastante conhecido por outros motivos, mas também existe o seu lado positivo, né? Aquele famoso versículo de João capítulo 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Paulo, ele vai usar esse texto, a começar pelo primeiro versículo, obviamente, para poder nos ensinar que existe uma única verdade, e essa verdade é a verdade que liberta. Agora, liberta de quê? Liberta do pecado, liberta da escravidão. Todos nós, sem exceção, nascemos escravos do pecado. Todos nós nascemos escravos do pecado. É interessante, irmãos, e triste ao mesmo tempo, como pode as pessoas, elas são escravas do pecado, são escravas dos vícios, e elas olham para nós evangélicos e elas têm pena de nós. Elas pensam que a nossa vida é chata, elas pensam que a nossa vida é triste. Quando nós olhamos para elas e percebemos que elas não conseguem largar, elas não conseguem se desvencilhar de tantos vícios, de tantas mazelas, e elas olham para nós e dizem que nós somos escravos do pecado, que nós somos um bando de coitados, somos um bando de fanáticos, pessoas tristes. Mas na verdade, irmãos, nós ouvimos a verdade, nós compreendemos a verdade, nós cremos na verdade, e essa verdade nos libertou. Essa verdade nos libertou. Essa verdade nos deu uma nova noção do que é a verdadeira vida. Essa verdade, ela nos mostra, nos ensina, ela nos conscientiza, nos convence do verdadeiro motivo pelo qual o ser humano foi criado. O ser humano não foi criado para poder viver do jeito que ele acha melhor. O ser humano não foi criado, e aí eu gostaria que vocês me entendessem, o principal motivo pelo qual o ser humano foi criado não foi para ser feliz. Não foi para ser feliz. E é importante nós atentarmos para isso, sabe por quê? Porque, dentre outras coisas, quando você entende, quando você se convence de que Deus não te criou para ser feliz,
você vai em busca do verdadeiro motivo pelo qual você foi criado. E você vai chegar à conclusão à luz da palavra de Deus, ao longo da única verdade, que Deus te criou para honrá-lo e para glorificá-lo. E quando você faz isso, quando você compreende que você foi criado por Deus para Ele, para honrá-lo e glorificá-lo, você vai entender que à medida que você procura honrar e glorificar a Deus à luz da palavra do Senhor, você se considera a pessoa bem-aventurada, a pessoa feliz, a despeito daquilo que as pessoas pensam acerca de você. Acerca de você. É isso que o salmista diz. O salmista diz lá no Salmo 37: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Imagina, ou seja, quem é a pessoa feliz a não ser aquela que tem todos os desejos do seu coração satisfeitos? Satisfeitos. Não é isso que as pessoas querem? Não é isso que as pessoas buscam? Que os sonhos delas sejam realizados? Não é isso? Agora o problema é que em muitos casos os sonhos das pessoas que não conhecem a Deus são sonhos de destruição. Quando elas alcançam esse sonho, a alegria por alcançá-los dura pouco tempo, porque ela logo descobriu que não é aquilo que ela estava precisando. Agora o texto é claro: Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração a partir do momento que nós nos agradamos do Senhor, que nós fiquemos satisfeitos com o Senhor. Nós olhamos para Deus, nós conhecemos a Deus e nós nos satisfazemos em Deus. E aí, a partir deste momento, nós aí teremos vontades, nós teremos desejos, nós teremos até sonhos que são para a honra e para a glória de Deus. E aí Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Meus irmãos, nós falaremos esta noite sobre a verdade que liberta. É importante isso, por quê? Porque tem muitas mentiras contadas, vendidas como verdade, vendidas como uma solução para o seu problema, como segredo para a sua felicidade. E muitos de nós têm abraçado essa grande mentira e a situação só piora. Então, falaremos sobre a verdade que liberta e aprenderemos 3 lições importantes baseadas aqui em Gálatas capítulo 5, de 1 a 10. A primeira lição importante que nós aprendemos neste texto é que a liberdade conquistada por Cristo só tem valor para nós se for completa e definitiva. A liberdade conquistada por Cristo só tem valor para nós se for completa e definitiva. E é interessante isso, porque nos versículos 1 a 4, nós vamos perceber que, infelizmente, aquele grupo de irmãos, aquela igreja da Galácia, estava sendo afligida, estava sendo levada a se afastar de uma verdade que eles haviam, de uma liberdade que eles haviam conquistado, para poder abraçar uma mentira, uma grande mentira. Então, a liberdade conquistada por Cristo só tem valor para nós se for completa e definitiva. Então, com base nesta primeira grande verdade, nessa primeira lição, nós aprendemos 3 lições importantes. A primeira é que Cristo não nos libertou a fim de nos tornarmos escravos de novo. É interessante isso. Cristo não nos libertou para nós nos tornarmos escravos de novo. Irmão, na época do Antigo Testamento, quando o escravo, quando chegava o dia finalmente de que o escravo ele fosse liberto, porque existia a regra da lei mosaica que o escravo, depois de um tempo, ele podia ser liberto. Caso esse escravo ele não quisesse ir embora, não quisesse essa liberdade, isso era possível, mas havia algumas marcas que eram feitas no corpo desse escravo, para que deixasse bem claro que ele não foi embora, que ele ainda continuava escravo por
conta própria. E a ideia ali, irmãos, quando normalmente eles não queriam a liberdade, é como se dissesse: olha, nós não sabemos viver outra vida. Nós não sabemos viver outra vida. Se eu sair daqui, eu terei dificuldades. E às vezes eles não queriam ir embora porque o seu Senhor, porque eles pegaram um grande apreço pelo seu Senhor. Eu não sei quantos de vocês se lembram, que são mais experientes, assim como eu, do chamado Bandido da Luz Vermelha. Lógico que o nome dele não era esse, acho que era Acácio alguma coisa, mas esse Bandido da Luz Vermelha, e também teve depois o tal do Chico Picadinho, né? Chico Picadinho também, todos os bandidos mais famosos do estado de São Paulo, da polícia, e mais conhecidos. Esse Bandido da Luz Vermelha, ele ficou preso durante muito tempo, durante o tempo máximo que alguém podia ficar preso aqui de acordo com as leis brasileiras. E esse Bandido da Luz Vermelha, ele foi solto, ele foi entrevistado pelo Gil Gomes, percebia claramente que esse homem estava perturbado, mas já que chegou o dia dele ser liberado, ele foi libertado. Irmãos, não passou muito tempo, ficou claro que esse homem não sabia mais viver aqui fora. Em 30 anos, acontecem muitas coisas. 30 anos, muda muitas coisas. E esse homem começou a demonstrar dificuldades para viver em liberdade aqui fora. Esse homem começou a agir de uma forma que ele perturbava, que ele colocava em risco a vida das pessoas. E, infelizmente, Chico Picadinho foi assassinado. Ou seja, enquanto estava na prisão, ele continuou vivo. A partir do momento que ele foi libertado, ele foi assassinado. A grande questão, irmãos, é que muitos crentes não sabem aproveitar a liberdade conquistada por Cristo. Olha, versículos 1 e 2, olha o que nós temos aqui. Paulo dizendo para os Gálatas, para os nossos irmãos da Galácia: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Até parece aqui algo óbvio, mas não é, irmãos. Se Paulo está dizendo isso porque as pessoas estavam compreendendo a libertação de Cristo de forma errada. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Verso 2: eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então Cristo não nos libertou a fim de nos tornarmos escravos de novo. Meus irmãos, se Paulo está falando isso no versículo 2, a questão da circuncisão, é porque pessoas lá na Galácia que haviam se convertido a Cristo estavam cedendo à pressão, estavam voltando à lei judaica, algo que completamente desnecessário. E Paulo está dizendo claramente isso: olha, se vocês se deixarem circuncidar, olha, Cristo não está tendo valor nenhum para vocês. E agora eu remeto aquilo que nós falamos hoje pela manhã aqui, na classe dos adultos. A questão, irmãos, de superstições. A questão mesmo de imposições de homens sobre a vida de crentes. Pessoas como que vivem como se Cristo não fosse suficiente para elas, como se o Evangelho não fosse suficiente para elas. Então elas recebem pressão não sei de onde, e muitas delas acabam se enfraquecendo e cedendo a essa pressão e vivendo como se Cristo não fosse suficiente, e elas buscam completar a sua salvação, se é que isso fosse possível, com outras práticas, com outras atitudes. Irmãos, o culto bíblico, o culto presbiteriano, o culto reformado, mesmo que não seja talvez do jeitinho que você gostaria que fosse, mas eu vou dizer para vocês, irmãos, a igreja presbiteriana do Parque Esplanada, ela toma muito cuidado. Ainda tem muito para poder alcançar, mas ela toma muito cuidado para que o culto do começo ao fim, ele seja bíblico, ele seja suficiente para que você compreenda que não precisa de mais nada, de que Cristo, ele nos libertou para uma verdadeira liberdade, e que nós não devemos mais ficar acrescentando algo
que talvez nós fazíamos lá atrás e que nós não podemos mais realizar aquilo do qual nós fomos libertados por Cristo. Então Cristo não nos libertou a fim de nos tornarmos escravos de novo. De novo. Eu me lembro de uma história que eu ouvi em 1989. Lá em Belo Horizonte, eu estava num congresso e um dos pastores contou a história de que o rei de um determinado reino ia dar uma festa, um banquete para toda a população do reino. Toda a população do reino. Então todos que quisessem ir poderiam participar dessa festa, festa na faixa, festa de graça, comida de graça. Só que havia uma exigência. E qual é essa exigência? Aliás, duas exigências. A primeira era banho. A segunda era a roupa. As pessoas, elas deveriam tomar banho e deveriam colocar uma roupa razoável, uma roupa para a ocasião. E aí as pessoas começaram a chegar. De repente, um alto funcionário do rei percebeu que na porta do palácio tinha um mendigo. O mendigo, vendo tudo aquilo, falou assim: olha, eu gostaria muito de participar deste banquete. Posso entrar? Aí o alto oficial do rei disse o seguinte: olha, você pode, desde que você tome banho, faça a barba, corte o cabelo e você coloque as roupas ideais. Aí ele disse: mas eu não tenho condições de fazer isso. Aí o rei ficou sabendo e o rei disse: cuida deste homem, trata deste homem, prepara este homem para o banquete. E aí aconteceu. Esse homem teve o cabelo cortado, esse homem teve a barba cortada, esse homem teve um grande banho, ele foi perfumado e colocaram a roupa neste homem. E aí, quando este homem aparece na festa, apareceu lindo, muito bem trajado para poder participar da festa, estava pronto para a festa. Mas havia algo debaixo do braço daquele homem que chamava a atenção das pessoas presentes. O que era? Era um pacotinho. Hoje em dia, talvez se fosse uma sacolinha de supermercado com as roupas dele. As roupas dele. Ah, esqueci de contar algo para vocês. Essas roupas que ele ganhou, ele não precisava devolver. Mas alguém olhou e falou: puta, o que é isso debaixo do seu braço? Aí ele disse: bom, essas aqui são as minhas roupas. Aí o alto oficial disse: mas você não precisa mais dessas roupas, porque você tem roupas novas. E aí ele disse algo que parece muito simples, né? Mas diz respeito ao que estava no coração deste homem, desconfiado ainda. Ele fala assim: tudo bem, mas eu vou ficar com essas roupas, porque vai que o rei muda de ideia e ele pega as roupas novas de volta. E aí, como é que eu vou viver lá fora? Irmãos, essa simples história, ela demonstra algo que muitas vezes está no coração de muitos crentes, que dizem ter sido libertos por Cristo, mas vivem como se tivessem desconfiado o tempo inteiro se Cristo de fato os salvou. São pessoas que ficam ali com medo, são pessoas que acrescentam algo, são pessoas que acham que a salvação é pela lei, é pelas obras, e aí as pessoas nunca descansam nas promessas de Cristo. Algo bastante importante. Então Cristo não nos libertou a fim de nos tornarmos escravos de novo. Outra coisa importante: muitos escravos libertos não conseguiram compreender a sua libertação, por isso preferiram submeter-se a outro tipo de escravidão. Outro tipo de escravidão. Tá? E no meio do povo de Deus, infelizmente, tem muita gente que é escravo de remédio, que é escravo de preocupação, que é escravo de dúvida, que é escravo do seu passado, não consegue se libertar do seu passado. Meus irmãos, algo muito sério mesmo. Então nós vemos aqui no versículo de número 3, o apóstolo Paulo dizendo: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Percebe uma coisa, irmãos? Ou seja, se você achar que o sacrifício de Cristo, que a fé em Cristo não é suficiente, e você está fazendo algo para poder completar essa sua salvação, você vai ter que fazer isso até o final da vida, e você vai ter que guardar não somente aquilo que você tem mais facilidade, mas você vai ter que lutar para guardar todas as demais exigências da lei. E terceiro, coisa importante: a não compreensão correta da liberdade concedida demonstra falta de consideração pelo libertador.
Eu acabei de dar um exemplo do rei. O rei resolve dar um banquete, convida todas as pessoas do reino, ele providencia roupas, trajes reais para todas as pessoas do reino. Aquele homem recebe roupa e ele desconfia de que aquela roupa pode ser tirada, pode ser tomada no final da festa. E há muitos crentes que infelizmente vivem com esse temor. Vivem com esse temor. Eu me lembro, já contei na igreja aqui uma vez, que um homem chegou para o meu pai e falou: irmão Nelson, deixa eu te contar um segredo. E aí ele contou para meu pai o seguinte: olha, deixa eu te confessar que eu tomo um banho muito rápido. E meu pai perguntou: escuta, irmão, por que você toma banho muito rápido? Porque meu pai também toma banho muito rápido. Meu pai também tomava banho muito rápido, mas por outro motivo, para poder economizar. Mas esse homem falou assim: olha, meu irmão Nelson, eu tomo banho muito rápido, porque se Jesus Cristo vier, na hora que eu estiver tomando banho nu, eu perco a minha salvação. Eu perco a minha salvação. Irmãos, eu fico pensando que tipo de fé, que tipo de coração uma pessoa dessa tem. A pessoa fica, ou seja, a pessoa não confia no sacrifício de Cristo. Eu tomo um banho rápido, se ele vier. Outra coisa importante também, né? A gente ouve muito por aí, são crentes que dizem que estão orando para que Jesus Cristo volte no domingo, né? E segundo alguns estudiosos, né, Thales? Segundo alguns estudiosos, Cristo de fato vai voltar no domingo, que é o dia do Senhor. Não sei, mas as pessoas, muitas delas ficam torcendo e orando para que Cristo volte no domingo, porque elas acham que se Cristo voltar no domingo, a chance delas serem salvas vai ser maior. Como assim? Eu me lembro que Jeremias, profeta de Deus lá no Antigo Testamento, num dos capítulos, ele lá, Deus através dele está ali alertando o povo de que o templo não protegerá a nação iníqua. Não é o fato da pessoa estar cultuando a Deus no dia do Senhor, junto com os demais crentes, que vai garantir automaticamente a salvação dela. A salvação dela. Então, independente do dia que Cristo voltar, aquele que está em Cristo é nova criatura, é nova criação e é uma pessoa salva e não tem que acrescentar nada a essa salvação. Então a primeira lição que nós aprendemos é essa: a liberdade conquistada por Cristo só tem valor para nós se for completa e definitiva. Completa e definitiva. Segunda lição importante, irmãos: a liberdade conquistada por Cristo é efetiva tanto no presente quanto no futuro. Então, como foi nos dito aqui no domingo passado, a salvação ela é tanto presente quanto futura. Num certo sentido, ela é presente, nós já somos salvos, e num certo sentido, ela ainda é futura. Por quê? Porque a salvação que nós temos hoje garantida é uma salvação que não nos livra de tentações e, infelizmente, de cairmos em algum pecado. Mas nós somos salvos. E o crente não vive na prática do pecado. O crente não é escravo do pecado. Mas a nossa salvação também está lá na frente, que é aquela salvação que vai nos livrar da presença e do poder do pecado. O pecado não terá mais poder sobre nós. Por quê? Porque o tentador não estará mais presente. Então, versículos 5 e 6, irmãos, acompanhem comigo. Versos 5 e 6. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Pelo amor. Eu não sei como é que está o coração de você neste exato momento. Eu não sei. Eu não sei no que você está pensando neste momento. Na verdade, irmãos, desde o momento que nós entramos aqui no templo, podemos cultuar a Deus, a nossa única preocupação deveria ser cultuar a Deus. Não sei qual foi a última vez que você foi ao cinema. E o cinema, ele cabe nesse exemplo meu. Mas tem algo que cabe melhor ainda nesse meu exemplo.
E aí algo mais raro para a maioria de nós, você assistir um concerto musical. Imagina. Ou seja, no cinema, eu imagino que você vá no cinema para poder assistir o filme. Eu imagino que você vá no teatro para assistir uma peça teatral, do começo ao fim. E ai daquele que fizer barulho do seu lado. E ai daquele que quiser tirar a sua atenção. Agora imagine, irmãos, algo mais solene. Ou seja, uma apresentação musical. Tá? Uma música clássica. Imagina o silêncio. É provável que se o mosquitinho estiver ali voando, você possa até ouvir ele batendo as asas. Por quê? Porque as pessoas, elas vão ali para poder participar e entender. A igreja é a mesma coisa. A igreja é muito mais importante do que isso. Então, as pessoas, muitas vezes, os crentes, eles ficam temerosos. Eles ficam preocupados com tanta coisa durante o culto a Deus, quando na verdade eles deveriam se concentrar no culto a Deus. Louvado seja o teu nome, porque eu estou aqui esta noite mais uma vez, porque o Senhor me tirou das trevas e me transportou para a luz do teu amor, porque Deus, o Senhor me salvou um dia, eu sou salvo para sempre, não por causa de mim, mas por causa do Senhor que me salvou. É isso, irmãos. Você não deve ter certeza da salvação por causa de você, mas por causa daquele que te salvou. Porque se Ele te salvou, Ele não vai tomar a sua salvação, Ele não vai tirar a sua salvação. A liberdade conquistada por Cristo mostra-se efetiva, tanto no presente quanto no futuro, quando vivemos pela fé, sustentados pela esperança, na justiça, não nossa, mas na justiça de Cristo, na justiça de Deus. É na justiça de Deus. Irmão, justiça. Que palavra que está sendo judiada nos últimos tempos. Que estão fazendo com essa palavra nos últimos tempos, especialmente no nosso país. Cada um tem a sua própria justiça. Cada um tem a sua própria régua de medir o seu próprio conceito de justiça. Olha, agora a justiça de Cristo não tem como você reinterpretar. Ou ela é a justiça bíblica, a justiça correta, efetiva, definitiva, ou não é a justiça de Cristo. A liberdade conquistada por Cristo mostra-se efetiva tanto no presente quanto no futuro, quando amamos, conforme Cristo nos amou. A fé na sua forma abstrata não é suficiente. E é interessante isso. Dizem da mulher de César, né? Sei quantos de vocês já ouviram essa frase. Dizem da mulher de César. César mesmo, César lá do Império Romano. Dizem que a mulher de César, ela não deve ser honesta apenas, mas ela deve parecer honesta. É isso. Você não deve apenas ser crente, você deve parecer crente. As pessoas têm que olhar para você e têm que olhar para você e falar, não, alguma coisa de diferente na vida dessa pessoa, e eu preciso descobrir o que aconteceu na vida dessa pessoa. E uma das coisas, uma das evidências de que nós de fato fomos alcançados pelo amor e pela misericórdia de Cristo é quando nós amamos e temos misericórdia do nosso próximo, especialmente quando ele comete um erro contra nós. É isso. Nós não podemos esmagar aquela cana que já está toda esmagada. A pessoa que está esmagada, a pessoa que está ali toda derrotada, quebrada, ela não necessita de ser mais quebrada ainda. Ela precisa da nossa graça, da nossa misericórdia, do nosso amor, porque foi isso exatamente que Cristo fez conosco. Olha, verso 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Né? Essas crianças que estão aqui na igreja hoje têm dificuldade, irmãos. Elas não foram criadas num ambiente como nós fomos criados aqui, estamos aqui há muito tempo. Essas crianças, elas precisam ser ensinadas a como se comportar na igreja, mas por nós, de uma forma carinhosa, de uma forma amorosa, de uma forma paciente e sábia. Elas não são obrigadas a já chegarem aqui sabendo como se comportar num culto, porque elas não são daqui.
Agora o problema é quando as pessoas são daqui e ainda têm dificuldades. Aí sim, aí é complicado. Aí sim é complicado. Temos que amar as pessoas. Nós temos que corrigir. Nós devemos falar a verdade e falar a verdade em amor. Eu vou dizer algo para você. Eu não sei. Aí você pode dizer de você também, não sei em que grau, mas eu posso dizer de mim. Eu não sei como estaria a minha vida hoje. Eu não sei onde eu estaria hoje se Deus não tivesse usado pessoas para poder puxarem a minha orelha, para poderem me corrigir, para poder chamarem a minha atenção. Na hora é ruim, a gente se sente humilhado, se sente esmagado, triste, mas depois fala: Deus, que maravilha, que maravilha, obrigado por ter mandado aquela pessoa. Na hora foi triste, na hora foi humilhante. Mas eu não sei o que seria de mim se não fosse aquele irmão, aquela irmã fazendo aquilo comigo. De repente a pessoa nem fez do jeito melhor, do melhor jeito, mas Deus a usou para poder abençoar a nossa vida. Irmãos, tome cuidado com a sua religiosidade. Tome cuidado com o seu legalismo, que não dá lugar à misericórdia, não dá lugar ao amor. É só ao legalismo, só ao legalismo, só ao legalismo. Entenda, ninguém é igual a ninguém. O seu irmão ele pode ter dificuldade em compreender questões talvez teológicas, doutrinárias, litúrgicas, mais do que você. Então abençoe, o ensine. E o ensine com amor e com misericórdia, porque Deus nos tratou dessa forma. Terceiro e último lugar. A liberdade conquistada por Cristo deve nos impulsionar à obediência. É interessante isso. Nós somos libertos para obedecer. Na verdade, irmãos, quando nós somos libertos, apenas aconteceu a mudança de âmbito, a mudança de Senhor. Nós éramos escravos do pecado, agora nós somos servos de Cristo. É a única mudança que aconteceu. Tá? Nós não fomos libertos para nós, para fazer a nossa própria vontade. Nós somos libertos para fazermos agora a vontade do Senhor. Nós somos servos de Cristo, nós somos servos da justiça. Antes éramos escravos do pecado. Hoje, nós somos escravos de Cristo, somos servos de Cristo. Então, a liberdade conquistada por Cristo deve nos impulsionar à obediência. A obediência. É quando você tem filho, quando Deus te deu filho, ou filhos, quando Deus te tornou pai ou te tornou mãe, Ele te tornou pai e mãe para que você o glorifique, ensinando o seu filho a obedecê-lo. O seu filho não foi dado por Deus para você para que você seja o pai bonzinho, o pai camarada, o pai que todos os seus coleguinhas gostariam de ter, que é o pai permissivo, o pai que não estraga o barato do filho. Nada disso, nada disso. Versos 7 a 9, irmãos, acompanhe comigo. Diz assim: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Irmãos, eu sou pastor aqui já há muitos anos. E quando eu leio o começo do versículo 7, eu lembro de tantas pessoas que passaram por aqui e que não estão mais aqui, ou pessoas que ainda estão aqui, mas não têm mais a mesma vida. E aí eu lembro: vós corrieis bem. O que aconteceu? O que aconteceu para que você não corra bem mais? Para que você tenha desanimado? Para que você tenha agora mudado de vida? Cadê aquela sua alegria? Cadê aquele seu entusiasmo? Cadê aquela sua gratidão por Cristo ter te salvado e colocado na igreja de Cristo, na igreja dele? Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuarmos a obedecer a verdade? É interessante, irmãos. É interessante que a ideia aqui, é de que pessoas de dentro da própria igreja da Galácia, pessoas se levantaram dentro da própria igreja para poder colocar um peso nas costas das pessoas, como se dissesse: olha, de fato Cristo, ele é indispensável para a salvação, mas ele não é suficiente. Além de Cristo, precisa de mais algumas coisas. Precisa de mais algumas coisas. Não precisa, irmãos. Não precisa. Aliás, sabe o que precisa?
precisa de obediência. Aliás, a obediência não é a causa da nossa salvação. A obediência é a evidência da nossa salvação. É isso. Jesus Cristo lá em João 14, ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como é que você identifica alguém que ama a Cristo? Alguém que obedece a Cristo. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então a obediência não é a causa da salvação. A obediência é a evidência da salvação. Quem é salvo, obedece. Por quê? Porque nós somos salvos da escravidão do pecado e agora nós nos tornamos servos de Cristo. Volto a dizer, o que aconteceu na nossa libertação foi apenas mudança de âmbito, mudança de servo. Não existe nenhum ser humano que é liberto para poder fazer a sua própria vontade. Aliás, quando ele faz a sua própria vontade, é porque não foi liberto de coisa nenhuma. Ele continua escravo do pecado. Nossa obediência, perseverança, conforme Tiago, a nossa obediência a Cristo deve ter ação completa. Ação completa. Quando é que começou a nossa obediência a Cristo? Quando fomos salvos. Quando ela vai terminar? No último instante de nossa vida, só na glorificação. Até lá, nós devemos todos lutar contra o pecado. Nossos inimigos podem usar métodos persuasivos para nos tentar desviar da verdade. E às vezes são inimigos que parecem amigos, pessoas que querem acrescentar algo àquilo que não precisa ser acrescentado. Irmãos, o Evangelho de Cristo é tão puro, é tão maravilhoso. Eu gostaria apenas, com base nisso, que vocês voltassem um pouco a página de vocês, o capítulo 1 desta mesma carta, e acompanhassem comigo a leitura dos versículos 6 a 9, estamos caminhando para o final. Gálatas 1, de 6 a 9, acompanhe comigo com bastante atenção a leitura. Diz assim, o apóstolo Paulo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito, seja anátema. Ai, isso não dá. O Evangelho de Cristo não precisa de emenda, não precisa de remendo, não precisa de adição. O Evangelho de Cristo é completo, é puro, ele é suficiente. Apesar de precisarmos tomar cuidado com os falsos mestres, são suas doutrinas que têm o poder de destruição. Talvez vocês não consigam imaginar, a maioria de vocês talvez não imaginam o quanto nós lutamos, nós que somos da liderança da igreja, o quanto nós lutamos para que aquela sutileza que algumas pessoas usam, elas não sejam colocadas aqui à disposição da igreja para poder destruir ou contaminar aquilo que com tanta dificuldade foi conquistado. É isso, irmãos. Nós vamos prestar contas a Deus um dia. Vocês irão prestar contas a Deus. Eu irei prestar contas a Deus, não somente da minha vida, mas no certo sentido da vida de vocês também. Agora imagina que responsabilidade, mas também é um privilégio. Eu comentava esses dias, irmãos, com a minha família, acerca de pessoas que estão aí, por aí, estão exercendo atividades profissionais, mesmo ganhando bem, mas estão insatisfeitas porque gostariam de estar fazendo outra coisa, ou até mesmo de pessoas que fazem uma faculdade, às vezes até o final, ou perto do final, e de repente elas pegam um mundo de curso, completamente diferente. E aí eu comentei com eles: olha, eu nunca tive dúvida, nunca, acerca do meu chamado.
acerca da minha vocação. Nunca. Eu gostaria tanto que fosse assim com você. Que você buscasse em Deus se você ainda não está certo disso. Mesmo que o retorno financeiro não seja o melhor, mas que você se coloque no centro da vontade de Deus. Que você faça aquilo para o qual Jesus Cristo te vocacionou. Não aquilo que as pessoas por aí afora têm incentivado, têm assoprado para você, mas aquilo para o qual Jesus Cristo te chamou. É isso. Com muito cuidado com as más influências. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar desobedecendo a verdade? Olha, cuidado que a igreja tem que ter, que a liderança da igreja tem que ter. Esta persuasão não vem daquilo que se chama um pouco de fermento, leveda toda a massa. É melhor perder um grupo do que perder o rebanho todo. É triste? É muito triste, mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário cortar o mal pela raiz, para que o rebanho todo não seja contaminado. Ore pela liderança da igreja, estude a palavra, creia que Cristo é suficiente para a sua salvação, independente das dificuldades pelas quais você passa. Cristo vai te sustentar, porque aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A concluir, Paulo estava tão convicto de suas palavras que, apesar da seriedade e do poder dos ataques aos crentes gálatas, estava convencido de que os seus irmãos em Cristo não alimentariam, ou numa tradução literal, não cuidariam de outra coisa que pudessem afastá-los da verdade. E é essa certeza que eu quero ter acerca de vocês também. Por mais dificuldades que vocês tenham, por mais tentações que venham sobre vocês, vocês nunca vão abrir mão da verdade. Vocês nunca vão se entregar à mentira, à falsidade. Que Deus te abençoe, cara.